História de Portugal. Monarquia constitucional. Instabilidade e revolta. Os primeiros 2 anos da vida política portuguesa no pós-guerra civil foram marcados pelo desentendimento entre o governo e o parlamento. O primeiro foi substituído 4 vezes por Dona Maria II e esta acabou por dissolver o parlamento e mandou realizar novas eleições. A Constituição em vigor era a Carta Constitucional de 1826, que, segundo a oposição, era uma das causas da inércia governativa e da deterioração política, e também, segundo esta, deveria ser substituída pela Constituição de 1822. Em agosto de 1836, o motim da Granja, na Espanha, repôs a Constituição de Cádiz de 1812 e os acontecimentos políticos espanhóis voltaram a influenciar os portugueses. Em setembro desse mesmo ano, um movimento revolucionário em Lisboa obrigou Maria a pôr em vigor a Constituição de 1822. Ao contrário das anteriores, a Revolução de Setembro não foi um pronunciamento de chefes militares, mas sim um movimento popular. A determinação dos populares voltou-se a mostrar ainda nesse ano, quando o povo acabou com o contragolpe da Belenzada, em novembro. Apesar do sucesso, a Revolução desapareceu sem vestígio, e isto explica-se porque os revoltosos eram antigos combatentes do Exército Liberal, que tinham sido recentemente desmobilizados e que estavam na capital em grande número, porque só a última é que oferecia alguma possibilidade de emprego. A doutrinação política dos revolucionários foi adquirida nas fileiras durante a guerra, e este facto ajuda a compreender a capacidade de atuação militar entre 1836 e 38, a solidariedade que encontraram nas tropas e a não continuação do movimento popular, porque este era o fruto de uma situação passageira. O governo que saiu da Revolução ficou conhecido como setembrista, e até meados do século XIX, o setembrismo foi a ala mais radical do liberalismo, porém, a sua duração política foi só de 1836 a 42. Voltando à Belenzada, esta foi uma tentativa de restaurar a Carta, que partiu do Palácio Real. Ela tinha o apoio da Bélgica e do Reino Unido, e chegou a prever-se que, em troca deste apoio, Portugal entregaria uma das suas colónias africanas. A rainha anunciou a demissão do governo. Um batalhão inglês desembarcou, mas os revolucionários ameaçaram marchar sobre o Palácio Real, o que fez com que o contragolpe acabasse. Em 1837, vários quartéis da província revoltaram-se e proclamaram a Carta. João de Saldanha Oliveira e Daune, o então Marquês de Saldanha, e António Severino de Noronha, Duque da Terceira, assumiram o controle desta revolta, que graças a isto ficou conhecida como a Revolta dos Marechais. Esta durou entre julho e setembro e foi vencida pelos setembristas. Apesar desta vitória, os revolucionários ficaram desapontados com a Revolução e prepararam-se para fazer outra. Os batalhões da Guarda Nacional eram a força do movimento, e o mais ativo destes era o dos Arsenalistas, comandados por Francisco Soares Caldeira, o verdadeiro chefe civil da Revolução. O governo denunciou este novo movimento como anarquista, mas apesar dos discursos de Caldeira, que também era deputado, revelarem uma retórica radical, esta não correspondia às críticas do governo. Os arsenalistas aterrorizaram o governo e a burguesia portuguesa, e na noite de 13 de março de 1838, tropas leais ao governo cometeram o massacre do Rossio, onde centenas de pessoas foram mortas. Este massacre deixou o movimento setembrista sem força, e em 1842, através de um golpe de Estado, António Bernardo da Costa Cabral restaurou a Carta. As maiores inovações legislativas dos setembristas deram-se na área da cultura: a criação dos liceus, a fundação das Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, da Escola Médico-Cirúrgica no Porto e da Escola Politécnica em Lisboa. Os setembristas adotaram uma política ultramarina que visava a criação de um novo Brasil em África, e para isto eles começaram a colonização dos planaltos de Angola e proibiram a importação de escravos a sul do Equador em 1836, para fazer com que os capitais que eram investidos no comércio da escravaria fossem investidos
em empreendimentos de valorização económica. No Parlamento, uma nova Constituição, a de 1838, foi redigida, e esta representava uma tentativa de compromisso entre a Carta e a Constituição de 1822. A Constituição de 1838 não teve vida longa, devido ao golpe de Costa Cabral, que restaurou a Carta. Este, de origem popular e camponesa, foi um dos chefes dos arsenalistas, mas em poucos anos ele passou da esquerda setembrista para a direita cartista. Em 1839, ele era já o homem forte do poder e representava a linha ordeira. Esta viragem, juntamente com o facto de ter derrubado o próprio governo de que fazia parte, fez um escândalo enorme, e este foi duramente criticado pelas suas acrobacias políticas, como pelo facto de ter violado os conceitos românticos que determinavam a ação política da época. Costa Cabral foi o primeiro representante do realismo político e, como tal, preocupou-se mais com os factos e com o presente, em vez dos princípios e do futuro. Os objetivos que ele propôs atingir foram a restauração da ordem no Estado, a eficiência do serviço público e a docilidade da opinião política. Costa Cabral ainda reformou o sistema tributário, os serviços de saúde e a organização administrativa, no qual seguiu uma política de centralização. Ao contrário das reformas setembristas, as cabralistas foram postas em prática. Inclusive, chegaram até a ser aplicadas no interior do país, e foi aqui que entraram em conflito com a ordem tradicional do meio rural. Uma medida que provocou uma reação negativa foi a proibição dos enterramentos dentro de igrejas. Enterrar cristãos em solo descampado era visto como uma ofensa sacrílega e um atentado à dignidade humana. Ao mesmo tempo, iniciou-se o cadastro da propriedade rústica para a sua tributação, mas espalhou-se um rumor que o governo pretendia saber o valor das propriedades para as vender aos ingleses. O descontentamento popular provocou uma revolta, que estalou nos meados de abril de 1846, em paralelo com o movimento camponês na Galiza, que também tinha começado nesse mês. A revolta minhota ficou conhecida como a Maria da Fonte, devido ao papel que as mulheres tiveram nela, e porque os primeiros incidentes verificaram-se em Fonte Arcada. Grupos de camponeses armados assaltaram as sedes das administrações dos concelhos, queimaram o cadastro predial, os registros das propriedades, arrombaram cadeias e chegaram até a atacar tropas em Braga. Através dos relatos do padre Casimiro José Vieira, que participou na revolta, sabemos que os chefes da guerrilha se consideravam miguelistas, mas o miguelismo destes era mais um protesto violento contra a miséria, a opressão dos impostos e a crescente invasão do Estado, do que um apoio a uma pretensão dinástica. Os setembristas aperceberam-se da utilidade da revolta e reforçaram-na com pronunciamentos militares e políticos pelo país. Costa Cabral foi afastado do governo, mas o novo que foi constituído por Maria era composto por cabralistas fiéis, o que reacendeu a revolta e conduziu à Guerra Civil da Patuleia. A Patuleia articulou-se com Maria da Fonte, mas as suas características eram diferentes. A primeira era um movimento de políticos e de militares, influenciados pela ideologia pequeno-burguesa, que provocou na França a Revolução de 1848 e a Segunda República. Porém, as condições de base eram diferentes, e a pequena burguesia e o proletariado francês eram muito mais numerosos e poderosos do que os portugueses. A Patuleia foi uma reação liberal contra o neo-aristocratismo devorista dos nobres elevados pelo cabralismo, mas nunca foi um movimento popular. No Porto, foi instalado um governo provisório. Ambos os lados fizeram recrutamentos forçados, o que levou a uma moral lastimosa dos soldados. Vários guerrilheiros e partidários miguelistas juntaram-se aos patuleias, mas apesar da moral das tropas e do esvaziamento ideológico e revolucionário dos patuleias, a guerra provocou milhares de mortos. O governo de Lisboa acabou por perder o controle político do país, por isso pediu auxílio estrangeiro, e foi este que restabeleceu a paz no país. Uma esquadra inglesa e um exército espanhol capturaram os melhores navios e aprisionaram
as melhores tropas patuleias. A 24 de junho de 1847, a Convenção do Gramido foi assinada, onde os representantes do governo do Porto se renderam em troca da amnistia. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.